Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre particionamento de tabelas e índices dentro do banco SQL Server. Se você tem interesse em receber dicas técnicas sobre SQL Server todas as semanas, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Basta você se cadastrar e então todas as terças-feiras eu passo a te mandar no seu e-mail para que você possa aprender a cada dia mais sobre esse banco de dados incrível que é o SQL Server. O crescimento dos dados é algo recorrente na vida do DBA. Não à toa, a Microsoft disponibiliza algumas features dentro do SQL Server. Dentre elas eu posso citar a compactação de dados, o Street Database também, que são duas features muito interessantes que nós já vimos aqui no canal. Eu particularmente já utilizei o particionamento de dados das tabelas algumas vezes. Isso foi muito bom, foi muito útil porque me ajudou bastante em relação à parte da performance para estruturar os dados e também na alocação desses dados em discos. O particionamento nos possibilita muitas coisas e o particionamento de discos, você colocar dados que não são dados quentes em discos com menor performance, vai te ajudar muito também a estruturar o seu ambiente de banco de dados. Os dados de tabelas e índices particionados podem ser divididos horizontalmente em grupos de arquivos separados que vão conter arquivos de dados separados e com isso podem ser alocados em discos separados também. Essa funcionalidade pode tornar as tabelas e os índices grandes mais gerenciáveis e escalonáveis também de uma forma mais tranquila, uma forma mais fácil de fazer todo esse procedimento. Antes da versão 2016 do SQL Server, Service Pack 1, SP1, essa funcionalidade só estava disponível na edição Enterprise do SQL Server. Então, a partir do 2016 Service Pack 1, essa feature passou a estar disponível também a partir das edições Standard e as demais que existem do SQL Server. De uma forma prática, os dados eles continuam sendo alocados numa tabela única logicamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você consulta os dados que podem estar separados em N partições, para o SQL Server vai funcionar de forma transparente como se fosse uma única tabela. Então, internamente, ele vai buscar as informações em cada partição necessária. No final de tudo, você consegue ter uma única tabela para o sistema, de forma transparente, separada em vários discos diferentes e em várias partes diferentes. Uma curiosidade é que nas versões anteriores do SQL você podia ter até 1000 partições dentro de uma tabela. Já agora no SQL Server 2019 você pode ter até 15.000 partições dentro de uma tabela. É claro que isso envolve vários fatores, não é simplesmente colocar as 15.000 partições dentro de uma tabela e tudo vai funcionar da mesma forma que era antes. Você tem uma série de atividades que você precisa ter atenção em relação à performance, mas se for necessário, você pode ter agora no SQL 2019 até 15.000 partições por tabela dentro do seu banco de dados. Quais são um dos principais benefícios de você utilizar essa funcionalidade? O primeiro benefício que eu vejo é que como você não trata mais da tabela inteira, você trata de uma pequena fração dos dados. Vamos imaginar aqui uma tabela com 100.000 linhas, você tem 3 partições ali de 33.000 linhas e pouco cada partição. Quando você precisa fazer alguma ação específica de movimentação de dados, você não vai precisar movimentar as 100.000 linhas, você pode movimentar apenas um terço delas, né? No caso, uma das 3 partições que a gente acabou de citar. Então isso facilita muito a movimentação dos dados, de uma forma mais rápida e mais performática. O segundo ponto é em relação à parte de manutenção. Novamente, como você vai tratar apenas uma fração dos dados e não mais a tabela inteira, vamos imaginar que você deseja compactar os dados mais antigos de uma tabela. Se você tem isso separado em partições, você pode pegar aquela última partição, ou seja, dos dados mais antigos, e compactar apenas aquela partição. Então, o tempo para fazer essa compactação vai ser infinitamente menor, porque você vai pegar uma pequena parte da tabela, apenas uma fração dela, e você pode ir fazendo esse trabalho aos poucos também, partição por partição. Então ajuda muito também na parte de manutenção dos dados dessa tabela que está particionada. E um outro grande benefício também é em relação à parte de leituras lógicas dos dados. Vamos imaginar aqui que nós temos uma tabela com 1 milhão de linhas e ela vai fazer feito um select nela com um join em uma outra tabela com 2 milhões de linhas.
Então nós estamos falando aqui de uma tabela com 1 milhão e outra tabela com 2 milhões. Elas vão precisar se relacionar para retornar a informação para o sistema. Quando você tem essas duas tabelas alocadas de forma única no mesmo disco, no mesmo arquivo de dados, no mesmo disco, fisicamente o que vai acontecer? Quando for disparada a leitura dos dados, o SQL Server, por conta de ser o mesmo disco físico, ele vai precisar ler primeiro os dados de uma tabela, depois ele vai ler os dados da outra tabela, vai fazer a junção dessas duas tabelas e depois vai retornar os dados. É claro que em determinados ambientes isso pode ser questão de milésimos de segundos ou apenas alguns segundos, mas fisicamente é assim que acontece. Quando você tem dados das tabelas particionados e separados em discos diferentes, todo esse trabalho de leitura ele pode ser feito de forma paralela, fisicamente. Se você tem parte da tabela em um disco e parte da tabela em outro disco, quando você vai fazer esse mesmo select que a gente acabou de falar, as leituras que vão ser feitas podem ser divididas, parte para um disco, parte para outro, logo nós temos os dois trabalhando ao mesmo tempo e, consequentemente, o tempo de retorno vai ser mais rápido. Claro, existem vários fatores também que podem influenciar isso, mas fisicamente é isso que acontece. Quando você tem dados particionados em discos diferentes, a sua performance de leitura vai melhorar, porque você não tem mais um disco apenas trabalhando ali físico para fazer as leituras. Você vai passar a ter 2, 3, 4, quantos discos o seu ambiente tiver trabalhando de forma paralela, distribuindo a carga de leituras, consequentemente trazendo um benefício de desempenho para as leituras do seu banco de dados. O particionamento de uma tabela, geralmente ele ocorre em 4 fases. A primeira fase é a criação de um grupo de arquivos, que é o que vai armazenar o novo arquivo de dados e vai ser feita a alocação dele em um disco novo. O segundo ponto é a criação da função de particionamento. Vamos imaginar uma tabela em que eu quero particionar ela pela minha coluna de data. Então eu quero pegar todos os dados de cada ano e cada ano vai fazer parte de uma partição. Então essa segunda etapa, essa criação dessa função, é a que vai ser responsável por dividir os dados entre as partições. Então eu vou criar uma função baseada na minha coluna de datas, nesse exemplo que eu acabei de citar. O terceiro ponto é criar um esquema. O esquema ele vai ser responsável por vincular essa função de particionamento que nós criamos na etapa 2 com o nosso grupo de arquivos que nós criamos na etapa 1. É ele quem vai fazer esse jogo para pegar os dados que vão ser filtrados pela função e armazená-los de acordo com a configuração que você colocou anteriormente no grupo de arquivos, no arquivo que você deseja em um disco específico. E a quarta etapa seria criar a tabela particionada, caso ela ainda não exista, ou alterar uma tabela que já exista para a função de particionamento utilizar o esquema que nós criamos para que ele utilize aquela função e possa armazenar os dados no grupo de arquivos vinculado ao esquema que a gente criou. A documentação da Microsoft em relação a essa funcionalidade aponta algumas diretrizes de performance muito importantes que o DBA deve estar ciente na hora de utilizar essa funcionalidade. Principalmente a parte de memória e CPU são afetadas quando você tem muitas partições dentro do seu banco de dados. Então é imprescindível que o DBA esteja atento e avalie caso a caso, cenário a cenário, para ver até que ponto vale a pena utilizar essa feature e até que ponto não é necessário fazer um upgrade do ambiente. É recomendado pela Microsoft que quando você tem um número médio ali considerável de partições, eles não especificam a quantidade, mas o DBA deve avaliar ali de acordo com o ambiente dele que seja utilizado pelo menos 16 GB de memórias que sejam alocados ao banco de dados da SQL Server. E também que existam alguns núcleos a mais no servidor para que a CPU não tenha uma sobrecarga por conta dessas partições. E eles destacam também que em algumas operações utilizadas dentro do banco para manutenção, que geralmente são utilizados com o DBCC, por exemplo, o CheckDB, eles podem levar um tempo a mais para executar por conta do grande número de partições, caso você tenha um cenário desse para você administrar. Então tem que ter atenção porque ele pode ser muito bom para algumas coisas, mas precisa ter essas ressalvas que o DBA deve avaliar com cautela para ver se não vai impactar negativamente outros pontos como memória, CPU e o tempo das janelas de manutenção que você precisa executar nesse ambiente. Agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre essa feature,
chegou a hora da gente botar a mão na massa e particionar uma tabela aqui. Vamos lá. Eu já estou conectado aqui no meu ambiente do SQL Server 2017. Tenho aqui o meu database AdventureWorks 2017. Você pode baixar esse database no site da Microsoft. É um banco de dados que eles disponibilizam para validações, para testes, para estudo mesmo. Nós vamos começar então criando um grupo de arquivos, um file group, para que a gente possa criar então todo o nosso processo aqui de particionamento da tabela. Eu vou criar aqui então no nosso database AdventureWorks 2017. Vou alterar aqui para apontar para ele. E vou executar então o comando aqui. Você pode fazer isso pela tela, eu já vou mostrar para você como que faz, mas eu vou utilizar aqui por script porque é mais simples. Então no nosso database AdventureWorks 2017, eu vou criar um grupo de arquivo, um file group com o nome test1fg de file group. Vou executar aqui. Depois que a gente cria o grupo de arquivos, nós temos que criar um arquivo de dados que vai ser vinculado a esse grupo de arquivos. Então eu estou passando algumas configurações padrão aqui para ele. Então, o tamanho que ele vai começar, o tamanho máximo desse arquivo que ele pode atingir, qual que é o file grow automático dele e qual que vai ser o caminho de criação desse arquivo. Então, você vai apontar para o caminho do seu ambiente de banco de dados e qual que é o nome do arquivo. Ele vai ser um arquivo do tipo NDF, que é um arquivo secundário de dados do nosso banco. E aqui ele vai apontar para o file group que a gente acabou de criar ali em cima. Criado o nosso arquivo. Então, a gente pode vir aqui com o botão direito na base de dados, propriedades, ele vai abrir essa janela para a gente vem aqui em grupos de arquivos, nós já podemos ver aqui o arquivo que a gente acabou de criar, ele não é o arquivo padrão, então toda vez que for criado um objeto, ele vai ser criado nesse grupo de arquivos primary, que é o que está como padrão, e aí quando você quer criar um objeto, uma tabela, uma view, um outro objeto específico nesse file group, você precisa apontar para esse nome. Aqui no menu em arquivos, nós já podemos ver o nosso arquivo que a gente acabou de criar, o test1.dat1, e ele está vinculado ao nosso grupo de arquivos que a gente também criou agora há pouco. Você pode fazer também a inclusão desses caras por aqui mesmo. Clicando aqui em adicionar, você vai preencher, ou então aqui você vai dar um adicionar e também vai preencher as informações que você necessita. Mas por script é muito mais simples de se fazer. Agora que nós já temos o nosso grupo de arquivos e já temos o nosso arquivo de dados, nós vamos partir especificamente para os objetos do particionamento. Primeiro, a gente precisa criar a função de particionamento. Essa função ela vai conter um campo ou mais de um campo que vão ser responsáveis por dividir os dados dentro da tabela para fazer a partição deles. Então aqui a gente está criando uma função com esse nome, ele vai representar um campo do tipo inteiro e vai repartir as tabelas, né, que vão utilizar essa função, colocando os seguintes ranges. Ele quer começando da esquerda para a direita, ou seja, do 0 em diante. Vai criar uma partição até 100, uma de 101 a 300 e uma de 301 até 1000. E aí de 1001 em diante vai ser uma outra partição. Então eu vou executar esse script, ele criou a função para nós. Agora nós estamos criando o esquema que vai vincular a nossa função de particionamento aos arquivos que nós acabamos de criar para ele direcionar. Essa partição vai para determinado arquivo, essa partição vai para outro arquivo e assim por diante. Nesse caso aqui eu estou passando o mesmo para todas as partições porque a gente só criou um, mas é aqui onde você vai apontar grupo de arquivos diferentes para alocar os dados particionados em discos diferentes, em arquivos diferentes. Então eu vou executar aqui a criação do esquema. Ele nesse momento ele já vinculou a nossa função aos grupos de arquivo. Agora eu vou criar a nossa tabela. Ela vai ter o nome de partition table, vai ter duas colunas, bem basiquinha aqui só para a gente validar mesmo. Uma coluna int, que vai ser a primary key dessa tabela, e vai ser essa coluna que nós vamos vincular a nossa função que a gente acabou de criar. Então a única mudança na estrutura de criação da tabela é adicionar no final que nós vamos criar essa tabela com essas colunas baseado na nossa função, passando o call1, ou seja, os registros que vão estar dentro do call1 como parâmetro para a nossa função fazer a separação das partições. Então eu vou executar aqui, vou criar.
tabela criada. Agora eu vou inserir dados nessa tabela que a gente acabou de criar. Criei aqui um loop, ele vai inserir 150 mil linhas dentro dessa tabela que a gente acabou de criar. Lembrando que ela já está vinculada à função de particionamento. Então esses dados que vão ser inseridos, eles já vão ser inseridos cada um na sua partição conforme está dividido lá na nossa função. Já deve estar terminando. Pronto. Inseridas 150 mil linhas, vamos confirmar aqui. A gente pode ver 150 mil linhas inseridas. Agora nós vamos verificar se consta, existem algumas tabelas internas dentro do SQL Server que você consegue ver se ela está particionada ou não. Então, ao executar esse comando, ela já vai aparecer para nós aqui que essa tabela em específico, a partition table que a gente acabou de criar, ela está sim particionada. Esse outro select, ele vai mostrar para nós, ao executarmos, quais são as partições que existem criadas para determinada tabela. Então nós podemos ver aqui que o retorno dela é o seguinte, que a tabela partition table, ela tem essas 4 partições. Esses são os IDs de identificação única de cada partição. Nós podemos ver cada partição que foi separada na nossa função, qual é o range que ela está configurada. E nesse select aqui de baixo, a gente consegue visualizar quantas linhas nós temos dentro de cada partição que a gente criou. Então nós podemos ver aqui que a última partição, ou seja, a que pega do 1000 em diante, ela tem 148.999 linhas. Então ela é a nossa maior partição dentro da nossa tabela aqui que a gente acabou de criar. Uma outra situação bem bacana que a gente pode utilizar, agora que a nossa tabela já está particionada, nós já temos separados e já conferimos, está tudo certo, funcionou. Fazer o expurgo dos dados, ou seja, quando eu quero retirar dados mais antigos dessa tabela para deixar nela apenas os dados mais recentes, como a tabela já está particionada, fica muito rápido esse procedimento. Como que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma tabela idêntica à que a gente já criou, só que ela vai ter o nome history no final. Então vai ser partition table history. Ela vai ter as mesmas colunas e vai participar do mesmo modelo de particionamento. Então ao executar aqui, eu vou criar essa tabela no nosso banco. Agora, eu tenho todas essas partições aqui com esses dados. Digamos que eu quero mover todos os dados da partição 1, que são meus dados mais antigos, para essa tabela de histórico. Eu vou simplesmente executar essa ação aqui. Eu quero fazer uma alteração na tabela original, na tabela oficial, fazendo uma troca da partição, que eu vou especificar aqui o número da partição que eu quero, para a tabela que eu desejo de histórico se transformar na partição que eu desejo lá também. Então eu vou passar aqui a mais antiga, a partição 1, e eu quero passar para o histórico, para a tabela de histórico, como partição 1 também. Lembrando que eu vou ter que movimentar 101 linhas de dados de uma tabela para outra. Em vez de eu ter que fazer um select, onde eu precisaria fazer um select na tabela, fazer um insert na outra, gerar leitura, gerar escrita, todo esse procedimento no meu banco de dados, aqui eu vou estar simplesmente alterando o ponteiro da minha partição de uma tabela para outra. Notem o tempo que vai levar para fazer a transferência de 101 linhas de uma tabela para outra. Pronto, já foi, instantâneo. Agora eu quero voltar. Vamos confirmar primeiro? Vou executar aqui aquela mesma funçãozinha. Agora nós podemos ver que na minha tabela oficial partition table eu tenho apenas 3 agora partições, a 2, a 3 e a 4, e aquela outra partição que a gente acabou de transferir está na minha partition table history. Agora eu quero voltar os dados. Como que eu faço, Caio? É o mesmo procedimento. Só que agora eu quero passar da history para oficial. Vou executar aqui. Pronto, meus dados retornaram para a tabela. Ah, Caio, mas você está falando de uma tabela com 101, de uma partição com 101 linhas, é pouco, por isso que está rápido. Vamos fazer com a partição 4 então, que ela tem aqui praticamente 150 mil linhas. Então eu vou fazer a alteração de 150 mil linhas praticamente de uma tabela para outra. Pronto, do mesmo jeito, é instantâneo. Não importa quantos dados eu tenho dentro daquela partição específica. A transferência de uma tabela para outra aqui
nesse caso do expurgo que a gente está fazendo, dos dados mais antigos, ou enfim, da forma que você precisar, é instantâneo, porque você não está movendo dados de local, você está apenas mudando os apontamentos de uma tabela para outra, de uma partição que está em uma tabela para outra tabela. Eu quero voltar então agora a partição para a tabela oficial, porque ou eu fiz errado, ou o meu usuário está precisando consumir os dados na tabela oficial. Pronto, executei, voltou. Então a gente pode ver aqui que as 4 partições voltaram para a minha tabela oficial. Essa funcionalidade ela é muito bacana, ela é muito simples de se configurar, vocês puderam ver aqui que com poucos scripts, em alguns minutos, nós particionamos uma tabela. Caso você esteja fazendo o procedimento para uma tabela que já existe, você vai precisar fazer uma realocação dessa tabela utilizando essa partição, que daí ela vai cair dentro de toda essa regra e vai fazer o particionamento da tabela que já existe. Lembrando que quanto maior for essa tabela, quanto mais dados ela tiver e você alterar para o esquema de particionamento, pode ser que demore um tempo considerável, porque o SQL vai precisar fazer toda a separação dessas informações. Mas vocês puderam ver que é bem simples. Criamos aqui a função, o esquema, criamos a tabela baseada nessa função do esquema, inserimos os dados nessa tabela e fizemos a movimentação dos dados de uma tabela original, de uma tabela oficial, para uma possível tabela de histórico, fazendo o expurgo dos dados. Com isso, a manutenção se torna muito mais tranquila também dessas tabelas envolvidas. Digamos que eu quisesse aqui fazer a compactação dos dados das partições 1 e 2, que são os dados mais antigos. Eu consigo, na minha query de compactação de dados, informar apenas a partição que eu desejo. Então, ao invés de compactar 150 mil linhas, eu iria aqui compactar 301 linhas. O tempo seria muito menor, consumiria muito menos recurso e traria um benefício muito grande aqui para o meu ambiente. Pensando em ambientes grandes, onde nós temos tabelas muito grandes mesmo, com bastante dados históricos, essa funcionalidade pode te ajudar bastante, porque você pode alocar dados históricos dessas tabelas em discos mais baratos. Então você consegue ganhar também em performance e em relação à parte de custos também, porque uma vez que os bancos sempre vão crescer e você precisa guardar os dados históricos, isso nunca vai acabar. Então você podendo alocar esses dados mais antigos em discos mais baratos, você vai ter um ganho também em relação à parte financeira. É necessário que o DBA avalie bem cada cenário, porque em algumas situações você pode acabar tendo um problema de performance ao invés de resolver alguma outra situação que você esteja buscando com essa funcionalidade. Vamos imaginar aqui uma tabela que tem 2 colunas, a coluna A e a coluna B. É feito um particionamento dessa tabela baseado na coluna A. E com o tamanho dessa tabela são criadas 20 partições baseadas na coluna A dessa tabela. Se a maioria das consultas feitas nessa tabela particionada forem feitas pela coluna A, você vai ter um ganho muito grande de performance, porque uma vez que ela já está particionada, você vai ser direcionado exatamente para a partição onde estão os dados que você deseja recuperar do seu banco de dados que o seu Select está buscando. Agora, se a maioria das consultas forem feitas baseadas na coluna B e você tem 20 partições, o SQL Server vai ter um gasto extra, porque ele vai precisar percorrer 20 partições para procurar aqueles dados que você deseja. Se você não tivesse particionado essa tabela e buscasse pela coluna B, você leria apenas uma partição, porque é a tabela principal sem nenhum tipo de divisão. Como você particionou ela pela coluna A, você tem então 20 partições agora para ler, porque você filtrou pela coluna B. Então, nesse caso, nesse cenário, você teria uma perda de performance. Então, o DBA precisa avaliar, além de qual é a melhor coluna para particionar essa tabela, se as buscas geralmente são feitas por essa coluna, porque dependendo do número de partições que forem criadas e se a maioria das buscas não forem feitas por essa coluna do particionamento, você vai ter uma grande perda de performance no seu ambiente e vai acabar causando alguns estresse com o seu cliente, com o seu ambiente desnecessário.
Como DBA, você deve saber todos os benefícios que essa funcionalidade pode te trazer, mas também todos os riscos que você pode correr, como esse que eu acabei de citar em relação à parte da leitura excessiva de partições, caso não seja filtrado pela coluna correta. Eu recomendo que você crie um ambiente para estudo, para validação dessa funcionalidade, valide bem o ambiente que você necessita fazer esses ajustes utilizando o particionamento, teste, tenha a prática com essa funcionalidade para que você possa ter a certeza do que você está fazendo e de fato trazer somente benefícios para o seu cliente. E quando você tiver a possibilidade, utilize essa funcionalidade, porque para mim, nos cenários onde eu atuo hoje, funcionaram muito bem e tem me ajudado bastante e tenho certeza que pode te ajudar também. No vídeo de hoje nós falamos sobre particionamento de tabelas, uma feature muito interessante também dentro do SQL Server que pode te ajudar muito como DBA no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Até a próxima, tchau!